Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como vocês estão vendo, eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje do relato sobre meu parto cesárea no SUS. Então, bora lá, acompanhem com a gente até o final do vídeo. Pessoal, então, hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre como foi a minha experiência no SUS, né? Eu tive a minha filha cesárea, foi pelo SUS que eu tive, e eu vou falar pra vocês um pouquinho. Eu fui pro hospital, me internei no hospital dia 27, umas 8 horas da noite. Aí, eu cheguei lá, já tinha duas moças que tava já quase em trabalho de parto. Então, para quem não sabe, o SUS, eles são 4 camas em um quarto só. Aí já tinha duas pessoas e depois chegou eu. Até então eu não sabia que eu já ia ganhar minha filha, né? Entre esses dias que eu fiquei no internada. E nisso, essas duas moças já estavam em trabalho de parto. Eu fiquei super assustada porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu entrei simplesmente porque eu estava com pressão alta. Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo sobre o relato falando sobre a minha gravidez de risco, tá? Vocês, depois do vídeo, vocês correm lá e assistem também. E então eu fui achando que era só por causa da pressão alta e não sabia que eu ia ganhar minha bebê ainda. E nisso eu fui. Aí durante a noite eu fiquei lá, fui sem tomar, sem jantar, sem nada. Ele já tinha dado a janta, porque eles dão, no hospital, eles dão almoço cedo. E café da noite também eles dão umas 8 horas, e nisso eu me internei umas 8 horas. Então, tipo, eu não comi nada naquele dia à noite. Depois acabou que eu passei quase a noite inteira acordada, porque as moças estavam gritando, né? Pra quem não sabe, é horrível, né? Esse negócio de trabalho de parto. Pra quem vai ter normal. E eu fiquei lá junto. Da primeira vez que eu tava internada, não tinha isso, né? Não tinha ninguém em trabalho de parto. E nisso eu fiquei assim, aí depois chegou mais uma moça. Eu acho interessante porque a gente pega bastante amizade, né? Aí chegou outra moça lá também, já quase ganhando. E nisso, elas saíram. Foi uma, depois foi outra, depois foi outra. Aí eu fiquei no quarto sozinha. Nisso, a última que saiu do quarto era de manhã, era mais ou menos por volta de umas 7 e pouco. Aí ela saiu pra poder ganhar o bebê dela. E eu fiquei sozinha. Eu falei, nossa, eu vou ficar sozinha aqui, né? Mal medo eu senti, né? Mas aí quando foi umas 8 horas, mais ou menos 8 e meia, mais ou menos quase 8 e meia, o médico passou e falou que eu ia fazer a cesárea, porque eu tava com meu líquido baixo e eu tive que fazer a cesárea pra poder tirar o bebê. Aí nisso, a minha cesárea, eu desci pra sala de cirurgia, ganhei ela 9h58, fiquei um tempão lá na sala de espera esperando a anestesia passar. Correu tudo bem, né? Mas eu fiquei morrendo de medo durante a cirurgia e tudo lá que tava o parto, né? Eu fiquei morrendo de medo, mas graças a Deus deu tudo certo no final, né? E aí depois eu fiquei na sala de espera pra poder sair a anestesia e tudo mais. E acabou que eu tive ela 9 e pouco, eu subi de novo, já era quase 4 horas da tarde. Eu fiquei bastante tempo lá embaixo pra poder a anestesia sair. Mas não porque demorou a minha anestesia, mas sim por causa que ele tava procurando um quarto pra mim ficar, né? Aí eu subi pro quarto, umas 4 e pouco, aí nisso eles ligaram pro meu esposo pra poder levar minhas coisas, né? Então, depois que ele buscou as minhas coisas, aí eu não tinha visto minha bebê ainda, né? Nisso ele ficou esperando o tempo todo lá. Eu liguei pra ele falando que eu ia ter cesárea e tudo mais, e ele veio rapidão pra poder ir pro hospital. E nisso ele acabou que ainda conseguiu ver a bebê quando ela saiu da sala de cirurgia. Ele passou assim por ela e ele conseguiu ver ela, só que eu não consegui ver ela, né? Eles não me mostraram ela assim quando saiu da barriga. E eu fui pro quarto, aí ele chegou, aí eu perguntei pra ele se ele tinha visto, ele falou que viu. Só que aí ele conseguiu ir lá de novo na onde o bebê ficou no berçário pra poder tirar uma fotinho pra mim. Aí ele tirou uma foto, só que não dá pra ver, não deu pra ver muito ela, porque ela tava cheia de aparelho e tudo mais, né? Mas aí depois eu acabei. Eu tava com muito medo da minha cesárea, né? Desde o começo eu sempre quis ter parto normal.
eu nunca pensei na cesárea, mas se teve que ser, né, fazer o quê? E nisso eu fiquei com bastante medo, porque foi 7 camadas que corta, né? É bem estranho. E nisso eu não conseguia levantar ainda. E como eu ganhei ela nessa época de epidemia, de coronavírus e tudo mais, não podia ficar acompanhante comigo, né? E eu tive que ficar sozinha lá com a cesárea. Graças a Deus, o meu resguardo, ele foi dividido em 2 partes, eu falo, né? Porque eu tive ela, só que aí aconteceu que eu não fiquei com ela no meu quarto. Então, tipo, eu consegui eu não tive tanta dificuldade, tipo, risco de fazer algum esforço, né? Porque depois que ela veio pra casa, que eu já tava bem, eu podia cuidar dela melhor, né? E nisso eu tava no hospital, aí aconteceu que eu fui tomar banho também só 5 horas da manhã. E eu fui conseguir ver ela no dia 29, que eu tive ela dia 28, dia 29, que foi o meu aniversário, eu consegui ver ela. Aí eu consegui, nisso eu fui pra ver ela e eu passei mal. Quando eu fui ver ela, eu senti meu ouvido surdo, comecei a ficar meio tonta. Aí aconteceu que as enfermeiras tiveram que me buscar lá no berçário, porque eu passei mal. E depois eu não consegui de novo, né, ir lá ver ela. Porque pra mim foi um baque, né? Eu tava esperando como eu falo, né? A gente espera uma gestação, a gente espera estar com nossos filhos no braço, né? Carregar, ter e depois assim que ganhar, ter no nosso braço, né? E não ver na situação, né? Porque minha filha nasceu muito magrinha, pequena, então, tipo, não tinha possibilidade nenhuma de ela estar comigo. Assim que ela nasceu. E nisso, aí eu fiquei meio assim, foi um baque pra mim. Só que aí depois eu consegui. Hoje eu falo que ela é minha força, né? Mas enfim, depois desse dia, eu não consegui mais ir lá ver ela, né? Porque também eu tava tomando medicação. E até eu entender tudo isso que tava acontecendo comigo, né? E a pressão alta também, eu tava querendo ir embora logo, por causa que eu já tinha uma experiência ruim no hospital, de ficar internada, e eu tava com medo de ficar muitos tempos, mas ao mesmo tempo eu queria ficar, pra ficar perto da minha filha. Só que eu pensava, né, se eu for embora, se eu ficar aqui, eu não vou ter força pra poder cuidar dela, né? Porque eu vou querer ir embora, querer minha casa. Aí nisso eu falava, não, eu quero ir embora, porque lá eu vou ter apoio da minha família, eu vou ter meu marido perto, eu vou ter forças pra poder continuar vindo, né, ver ela. Aí aconteceu que eu fiquei fiquei 5 dias no total, ganhei ela no dia 28 e eu saí do hospital dia 1º de maio. Na sexta-feira, dia 1º de maio eu saí. E durante esse período, eu não tenho nada que reclamar do SUS, porque foi as enfermeiras, os médicos, assim, acho que todos me ajudou bastante, então eu não tenho nada que reclamar do SUS. Tem muitas pessoas que falam que SUS é uma bosta, SUS não presta, mas é experiências e experiências, né? Até entanto, quando eu entrei de novo pra poder me internar, o meu esposo falou assim, não, eu vou pagar e tal, a gente vai dar um jeito pra poder você ganhar em outro lugar, você vai ganhar aqui. Só que eu falo assim, hoje eu falo que foi uma experiência boa, eu não tenho nada que reclamar, tanto com o tempo que minha filha ficou lá, as enfermeiras cuidaram muito bem dela, os médicos sempre bem atenciosos. Então eu falo que é muitas experiências por experiências, né? E quando eu quando eu saí do hospital, eu tava louca pra ir embora, né? Por causa da experiência que eu tive. E aí eu achei, né, tranquilo, né? Eu não vou me sentir tão mal porque de ir embora e deixar minha filha. Porque eu não tive um momento com ela de mãe e filha, de pegar ela assim, de ver ela primeiro, sabe? Eu não tive esse momento com ela. Eu fui ver ela depois, eu não senti ela. Então eu falei assim, vai ser tranquilo. Os dias que eu fiquei lá, eu fui ver ela todos os dias. Mas pra mim era tranquilo. Eu falei assim, vai ser bem tranquilo, mas engano meu. Quando eu saí do hospital, eu pisei no carro, gente, entrei no carro, foi um choro. Eu segurei o choro pra poder não passar vergonha, né? Mas ficou assim engasgado, sabe? Porque eu tava sentindo, ficou uma parte de mim naquele hospital, né? E quando eu cheguei em casa também foi um chororô, porque eu vi minha mãe, vi todo mundo aqui. E foi muito importante pra mim, tudo isso. Mas
Então, sobre o que eu queria passar pra vocês é isso, a minha experiência, do que aconteceu pra mim nesse tempo que eu fiquei no hospital, porque eu fiquei, né, mais dias do que o normal, porque geralmente quem ganha bebê fica 3 dias, né? Eu fiquei 5 dias, eu fiquei por causa da minha pressão também não baixava, e acabou que o médico me liberou, a minha pressão deu uma baixadinha e ela acabou me liberando. Mas questão isso, eu não tenho nada que reclamar. O meu relato do SUS foi isso que eu tenho para passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, que quiserem fazer alguma pergunta, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Vocês vão lá, corre lá, me segue no Instagram e me mande umas perguntas no direct que eu vou estar respondendo vocês. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like pra mim. E vamos fazer uma meta aí, a gente precisa chegar em 1000 inscritos. Me ajuda a chegar nessa meta, em 1000 inscritos. E não deixa de comentar aqui, ativa os sininhos, tá? Pra vocês receberem, toda vez que eu postar vídeo, você está recebendo. E não se esqueça de ir lá no meu Instagram, me seguir lá no Instagram e acompanhar tudo também, que eu tô postando fotos da Baby lá também. Eu posto direto umas fotinhos dela, pra você estar acompanhando a gente, tá bom? E é isso, um beijo, muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo, até o próximo, tchau, tchau!